Você já parou para se perguntar por que nasceu exatamente no mês em que nasceu? Não em janeiro, nem em outubro, mas naquele mês específico que parece ter moldado silenciosamente seu modo de ser, seus desafios, seus desejos e até os tipos de pessoas que você atrai? Carl Jung, o pai da psicologia analítica, acreditava que a alma humana carrega códigos profundos e que tudo na vida tem um símbolo, um arquétipo, uma imagem que fala diretamente com aquilo que somos em essência. E ele não via o mês de nascimento como algo aleatório. Para Jung, o momento em que nascemos não é um simples ponto no calendário. É um espelho do estado da alma, uma marca deixada pelo universo em nossa psique. A astrologia psicológica, que Jung estudou e respeitou como linguagem simbólica da alma, vê o tempo como um tecido vivo que conversa com o espírito. O mês do seu nascimento, portanto, é mais que uma estatística no seu RG. Ele é um portal, uma fresta no véu da existência por onde sua essência escolheu entrar. Porque, sim, para Jung, não é o acaso que define a data do seu nascimento, mas a necessidade da sua alma. Cada mês possui uma atmosfera, uma energia, um campo arquetípico que ativa qualidades psíquicas muito específicas. Pessoas nascidas em diferentes meses carregam consigo temas existenciais únicos, dramas internos particulares e missões distintas. E se você sente que vive uma repetição de padrões, que há uma luta interna que você não sabe de onde vem, talvez seja porque ainda não entendeu o código simbólico do mês em que nasceu. Imagine por um momento que a sua alma, antes de encarnar, escolheu cuidadosamente o tempo, a estação, o céu, a luz, a temperatura, a energia psíquica do mês para alinhar com a sua jornada. Como se o universo tivesse orquestrado um palco perfeito para que você entrasse e começasse o seu grande papel. Não há erro nisso. Não há sorte nem azar. Há intenção. Janeiro, por exemplo, é o mês que carrega em si o arquétipo do início, da estrutura, da responsabilidade. Jung diria que quem nasce em janeiro traz uma alma que precisa aprender a construir, a liderar, a assumir o próprio destino com seriedade. É uma alma que veio ao mundo para organizar o caos, para dar forma ao invisível, mas também pode carregar o peso do excesso de rigidez, da autocobrança, da frieza emocional. O desafio aqui é encontrar equilíbrio entre o dever e o prazer. Entender que ser forte não é o mesmo que ser inflexível. O símbolo de janeiro exige maturidade espiritual, pois é o arquétipo da fundação. Fevereiro traz energia da inovação, da ruptura, da rebeldia criativa. A alma que nasce em fevereiro tem como missão quebrar padrões, desafiar o convencional, libertar-se de tudo que limita sua originalidade. Mas com isso também vem o risco do isolamento, da excentricidade sem direção, da dificuldade em pertencer. Jung alertaria que a verdadeira liberdade não está em negar o mundo, mas em transformá-lo com autenticidade. O arquétipo de fevereiro fala de almas visionárias, que vieram acender novas ideias no inconsciente coletivo, mas que precisam se lembrar de cuidar também do coração e da conexão com os outros. Março, o mês do limiar entre o inverno e a primavera no hemisfério norte, carrega um simbolismo profundo de transição. É o arquétipo do sensível, do espiritual, do artista. Quem nasce em março, segundo Jung, pode ter uma alma profundamente empática, intuitiva, com uma conexão natural com os mundos invisíveis, mas também pode se perder na fantasia, na fuga, na ilusão. A missão é aprender a usar a sensibilidade como bússola e não como armadura. Transformar dor em arte, tristeza em compaixão, caos em inspiração. É a alma que veio lembrar o mundo da beleza escondida na dor. Abril representa a explosão da vida, o impulso de ação, o nascimento da coragem. Para Jung, quem nasce em abril tem dentro de si o guerreiro, o pioneiro, aquele que veio para abrir caminhos e liderar batalhas existenciais. Mas com essa energia também vem a impaciência, a impulsividade, a tendência à agressividade. A chave está em canalizar a força para causas elevadas.
Entender que ser forte não é dominar o outro, mas dominar a si mesmo. O arquétipo de abril é o do fogo sagrado. Precisa queimar para iluminar, não para destruir. Maio, com sua energia de estabilidade, beleza e sensualidade, traz o arquétipo da terra fértil. A alma que escolhe Maio para nascer busca a segurança, prazer, paz e valor. Jung apontaria que são almas que têm a missão de ensinar o valor do presente, da constância, do toque, da presença. Mas o risco é o apego ao conforto, à rotina, à teimosia. A missão é aprender que estabilidade não é estagnação, que o verdadeiro valor está na essência e não na aparência. Maia ensina que o corpo é templo e que cuidar do mundo material é um ato espiritual. Junho, com sua atmosfera curiosa e mental, ativa o arquétipo do mensageiro, do comunicador, do aprendiz eterno. Quem nasce em junho, segundo Jung, tem uma alma que busca entender, conectar, espalhar ideias, mas pode se perder na superficialidade, na dúvida constante, na necessidade de aprovação. O desafio é aprofundar, encontrar sabedoria no excesso de informação, escolher quais verdades valem ser ditas e para quem. A palavra aqui é ferramenta sagrada. Pode curar, pode ferir, pode transformar. E isso é só o começo, porque ainda há os códigos de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para serem decifrados. Cada um desses meses é um livro sagrado da alma, esperando ser lido. Cada arquétipo, uma chave para entender sua essência mais profunda. Carl Jung não nos deu mapas prontos, mas bússolas. E o mês do seu nascimento é uma dessas bússolas. Quando você entende seu símbolo, seu arquétipo, seu padrão, tudo começa a fazer sentido. Se essa jornada tocou em algo dentro de você até aqui, então respira fundo, porque nos próximos blocos vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do tempo, da alma e do porquê a sua essência escolheu exatamente esse momento cósmico para nascer. E se você quer mesmo transformar essa sabedoria em poder pessoal, inscreva-se agora no canal para não perder o resto dessa jornada. O universo não dá sinais por acaso. Ele está sussurrando algo para você. Ouça com atenção. Se você nasceu em julho, então você carrega dentro de si a alma do guardião, silencioso, intuitivo, observador. Carl Jung dizia que existem aqueles que vivem na superfície da vida e existem os que vivem nas raízes. O nascido em julho pertence às raízes. Não fala muito, mas sente tudo. Às vezes o mundo não entende o seu silêncio, mas é nele que você carrega a sua sabedoria. Sua dor não é fraca, ela é profunda. Suas lembranças não são frágeis, elas moldam a sua força. Quando alguém nascido em julho se conecta consigo mesmo, ele descobre que não precisa gritar para ser ouvido, porque sua presença já fala por si. Mas quando ele se perde, mergulha tão fundo em suas memórias que se esquece de viver o agora. Jung nos ensina: o guardião precisa aprender a soltar o passado para poder proteger o presente. Seu desafio é se permitir ser cuidado, sem achar que isso é fraqueza. Os nascidos em agosto, esses são o arquétipo do leão interno. Não o rugido superficial, mas o rugido existencial. São aqueles que nasceram para guiar, mas muitas vezes se sentem sozinhos por isso mesmo. Jung dizia que há uma enorme diferença entre querer poder e carregar poder. Os de agosto carregam. Têm uma luz que incomoda quem ainda vive na sombra. São naturalmente líderes, mesmo sem tentar. Mas aqui está o dilema. O mundo ama a luz, mas nem sempre sustenta o calor dela. Por isso, os de agosto precisam aprender que ser forte não é carregar todos, é saber quando deixar que cada um caminhe com suas próprias pernas. A sua missão não é salvar todo mundo, é inspirar quem já está pronto a se levantar. Sua dor é a solidão dos que lideram. Mas Jung nos lembra: toda alma que brilha demais precisa de um lugar escuro para se renovar. O leão também precisa descansar. Setembro traz à vida os arquitetos da ordem invisível, os que percebem detalhes que os outros ignoram.
Jung chamaria essas almas de alquimistas da realidade. Tudo precisa fazer sentido, ter lógica, ter harmonia. Mas às vezes essa busca pela perfeição se torna prisão. Pessoas de Setembro são naturalmente curadoras, mas vivem se culpando por tudo que não conseguem controlar. Querem organizar o mundo porque sentem o caos interno. Mas Jung nos lembra, o caos é parte do processo de individuação. Você não precisa arrumar tudo lá fora para estar em paz por dentro. Você precisa aceitar que a vida é feita também de rachaduras, e que é por essas rachaduras que a luz entra. Seu dom é curar. Sua missão é primeiro aprender a se aceitar. Quando isso acontece, você se torna o alquimista que transforma a dor em beleza e desordem em arte. Os nascidos em outubro, os pacificadores, aqueles que têm a alma dividida entre dois mundos. Jung dizia que a dualidade faz parte de todos nós, mas os de outubro a sentem com mais força. São diplomáticos por natureza, mas vivem em guerra consigo mesmos. Querem agradar a todos e nisso se esquecem de si. Mas Jung nos ensinou que quando você tenta ser tudo para todos, se torna nada para si. Outubro carrega o arquétipo da harmonia que sangra. Uma harmonia que, para existir, sacrifica demais. Mas há um despertar. Quando um outubro aprende a dizer não sem culpa, ele se liberta. Quando entende que a sua presença não precisa vir sempre com concessão, ele floresce. Seu poder está na sua empatia, mas sua força nasce quando essa empatia começa a incluir você mesmo. Os nascidos em novembro são, para Jung, as almas que vieram mergulhar nas profundezas da psique humana. O arquétipo aqui é o do mago sombrio, não porque sejam maus, mas porque vivem onde a maioria tem medo de ir. Sentem demais, questionam tudo, são intensos ao ponto de assustar, amam com fúria, sofrem com silêncio. Mas quando despertam, são capazes de curar traumas ancestrais, porque acessam níveis de dor e verdade que poucos suportam. Jung dizia, aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Novembro é o mês do despertar através da dor. Mas se o nascido aqui não for guiado, se perde em suas próprias sombras. Sua missão é usar a intensidade como farol, não como prisão. Quando ele entende isso, se torna um curandeiro da alma, um farol para os que também estão se afogando. E por fim, os nascidos em dezembro, o arqueiro da esperança. Aqueles que mesmo após todas as quedas, continuam acreditando. Que mesmo após todas as cicatrizes, ainda abrem o peito para o novo. Jung associaria essas almas ao arquétipo do visionário. Mas nem todo visionário é entendido. Dezembro é feito de fé e fogo. São pessoas que enxergam longe, sonham alto, mas às vezes se frustram com a lentidão do mundo. Sua dor é a demora. Sua bênção é a visão. Quando um dezembro aprende a respeitar o tempo do processo, sem matar seus próprios sonhos, ele se torna imparável. Jung dizia, o que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. Dezembro precisa enfrentar sua impaciência para que o destino possa florescer. Quando isso acontece, ele se torna o mestre da esperança, aquele que mesmo no inverno planta flores. E agora, ao entrar mais fundo nesse mergulho pela alma humana, não falamos mais apenas de meses, datas ou astrologia superficial. Falamos da arquitetura oculta do ser. Falamos do lugar onde Jung nos ensinou que não é o consciente que nos guia, mas o inconsciente. E é nele que cada símbolo, arquétipo e padrão do nascimento se desenha com traços profundos. Quando você nasceu, não foi apenas o corpo que emergiu. A alma carregava um mapa secreto, e esse mapa contém as marcas do que você veio iluminar, curar, aprender e transcender. Carl Jung acreditava que as fases da vida humana, especialmente a fase madura, revelam aquilo que esteve oculto durante a juventude. O mês do seu nascimento é como uma senha energética, que vibra na sua psique mesmo quando você não a entende. É por isso que muitas vezes você sente que precisa de algo sem saber por quê. Sente saudade de um lugar que nunca visitou. Sente um chamado, uma missão, uma inquietação que parece ter raízes antes mesmo da sua primeira infância. Isso não é delírio,
é memória da alma. Vamos além. Imagine o mês como um portal. Cada mês carrega um arquétipo. Janeiro vibra como o pai, o início, o líder que precisa enfrentar o mundo. Fevereiro pulsa como o rebelde, o inovador, o que sente antes de entender. Março carrega a energia do curador ferido, aquele que sente profundamente e transforma a dor em compaixão. Abril vibra como o guerreiro, impulsivo, apaixonado, nascido para tomar a frente. Maio como o construtor, o paciente que dá forma à beleza. Junho como o comunicador, o inquieto que veio para aprender e ensinar. Julho é o guardião das emoções, o protetor da alma familiar. Agosto, o rei, que precisa aprender a governar sem tirania. Setembro, o analista, que nasceu com a missão de aperfeiçoar tudo que toca. Outubro, o pacificador, que carrega o desejo profundo de justiça e harmonia. Novembro, o alquimista, que mergulha nas sombras para encontrar a verdade. E dezembro, o sábio, que já nasceu olhando para o alto, buscando o eterno no meio do finito. Jung não via isso como horóscopo raso. Ele via como linguagem simbólica. E se você se permitir, pode começar a interpretar os símbolos que habitam sua história ao invés de apenas sobreviver dentro dela. Veja como sua vida repetiu padrões. Quantas vezes você enfrentou o mesmo tipo de dor, a mesma perda, a mesma inquietação? Isso não é aleatório. Sua alma está tentando te acordar. E talvez, agora, com essa consciência em mãos, você esteja pronto para finalmente escutar. Mas há algo ainda mais profundo. Você também carrega o lado oculto do seu mês. Jung dizia que todo arquétipo tem uma sombra. E se você nasceu com a alma de um guerreiro, também pode carregar a raiva contida. Se nasceu curador, pode ter medo de curar a si mesmo. Se nasceu como comunicador, pode usar a palavra como escudo. A sombra do seu mês revela o que você precisa abraçar para se libertar. E só quando você encara essa sombra é que seu verdadeiro poder emerge. Jung diria: aquilo que você mais evita é onde vive sua liberdade. Por isso, talvez não seja o mês que importa, mas o que ele revela, o que ele exige de você, o que ele te entrega como missão espiritual. E agora que você tem essa visão, talvez seja a hora de fazer algo que poucas pessoas fazem: silenciar. Escutar a sua alma. Observar o ciclo de repetições que seu nascimento vem te mostrando desde a infância. Jung nos ensinou que a vida é um processo de individuação. E isso começa quando paramos de culpar os outros e começamos a assumir a responsabilidade pelo que carregamos dentro. Você não é o seu signo. Você não é apenas o seu mês. Você é o símbolo por trás do símbolo. Você é a força que escolheu nascer ali, naquele tempo, naquele ciclo. E quando você honra essa força, tudo ao redor começa a entrar em alinhamento. É como se a vida dissesse: finalmente, você voltou para si. Não importa se você nasceu em julho ou dezembro. O que importa é o que sua alma escolheu aprender através da linguagem desse tempo. E se você ignorar isso, viverá como uma folha levada pelo vento. Mas se você reconhecer, se ouvir, se acolher, então você se tornará o vento. E agora que você entende que sua alma carrega o traço oculto do tempo em que nasceu, talvez possa começar a enxergar a si mesmo não mais como alguém perdido em busca de respostas, mas como aquele que carrega as perguntas certas dentro do peito. Carl Jung nos dizia que a cura não acontece por meio de certezas, mas quando começamos a fazer as perguntas certas sobre nós mesmos. E uma dessas perguntas talvez seja: eu estou vivendo como quem sabe por que nasceu nesse exato tempo? Veja, você pode passar a vida inteira dormindo, acordando para o trabalho, correndo atrás de metas, respondendo a cobranças, vestindo papéis. Pode passar décadas tentando agradar todo mundo, apagando incêndios que nem são seus, se esquecendo de que a sua alma tem um código só dela, e que esse código não grita, ele sussurra. Ele se manifesta nas pequenas inquietações, no incômodo que você sente quando se desvia do seu caminho, na sensação de vazio que nem o sucesso preenche. É o seu nascimento tentando te lembrar de quem você é. É o seu mês, o seu arquétipo, a sua essência batendo na porta. Você está ouvindo? Muitos tentam fugir dessa convocação. Fogem com distrações, fogem com relacionamentos que os mantêm pequenos, fogem com vícios, fogem com a agenda cheia,
Fogem porque escutar a alma é ouvir verdades que doem. É reconhecer que você aceitou uma vida menor do que a que nasceu para viver. Mas a alma não esquece. Ela espera. Espera até que um dia, em meio ao caos ou ao silêncio, você desperte. E se esse vídeo chegou até você agora, talvez seja exatamente esse o momento do despertar. Porque enquanto você não assume o que nasceu para ser, a vida parece não andar. Os relacionamentos travam, a saúde grita, a sorte some. Mas no instante em que você diz, chega, eu quero saber quem sou de verdade, tudo muda. O universo, ou o inconsciente coletivo, como diria Jung, começa a se alinhar com o seu passo. As peças se encaixam, as respostas chegam, não por mágica, mas porque você voltou a andar em direção ao seu centro. O mês em que você nasceu é só o início da chave. A verdadeira revelação acontece quando você decide mergulhar. E esse mergulho não precisa ser solitário. Esse canal existe para isso, para que você se lembre dia após dia de que não está sozinho nessa busca, de que a alma chama em você e nós estamos aqui para alimentá-la com conhecimento, com verdade, com alma. Se isso tocou algo em você, então esse é o momento. Deixe um comentário com a frase, eu aceito o meu chamado interior. Escreva isso não por mim, mas por você, porque cada vez que você verbaliza a sua intenção, o universo escuta. E se você quer continuar essa jornada com a gente, se você quer aprofundar sua consciência, entender os símbolos da sua alma e fazer parte de uma comunidade que busca algo além do superficial, então se inscreva agora, não apenas por conteúdo, mas por compromisso com a sua própria transformação. A vida só começa de verdade quando você decide parar de correr do que você é e começa a correr na direção do que nasceu para se tornar. A jornada não começa amanhã, ela começa agora. Clique no botão de inscrição e vem com a gente, porque aqui, cada vídeo é um passo mais perto da sua verdade e a sua alma já está pedindo por isso.